Olá, pessoa linda que assiste esse vídeo. Bom dia, tudo bem com você? Você está bem? Você acordou bem? Eu sou a evangelista Renata, estou passando aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus, uma palavra de reflexão, uma palavra que nos fortalece, que nos admoesta, nos exorta, nos alinha. Você está com o seu coração contrito, receptivo para ouvir esta palavra? Ouça esta palavra e tome posse, porque a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé é o firmamento daquilo que a gente ainda não vê, mas que vai acontecer, porque a Bíblia ela é repleta de promessas e todas essas promessas estão designadas a nós, se nós obedecermos, se nós fizermos a vontade de Deus. E hoje nós iremos ver a tentação e a queda, como tudo começou, como começou a desobediência. E vai dizer assim, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, que a palavra de Deus vai dizer assim: E então disse Adão, a mulher, quando Deus ele confrontou Adão, né? Eles tinham comido do fruto do pecado, o qual Deus ordenou que não era para comer, que era para ficar longe daquele fruto, mas embora todos os outros eles pudessem comer, mas então eles comeram. E esse momento que nós iremos ler é um momento onde que Adão está se justificando com Deus. E ele vai dizer assim: Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por esta palavra que nos conduz ao centro da tua vontade, porque mesmo através do pecado de Adão, o pecado de Eva, nós recebemos o perdão de todos esses pecados através de Cristo Jesus. Mas hoje nós estaremos lendo a tentação e a queda. Como começou? Brevemente nós iremos dar uma pincelada e depois Deus tem uma palavra para esse tempo, para mim e para você. Ao ser criado por Deus, o universo foi estabelecido sobre leis fixas que regem o seu fundamento, a sua ordem e a sua harmonia, as leis da física, da química, da matemática e da biologia, quanto alteradas, podem gerar consequências graves e muitas vezes devastadoras. Além das leis naturais, Deus também criou a lei moral, com o propósito de reger a conduta e o relacionamento dos seres racionais entre si e o Criador. A Bíblia nos informa que antes da criação da terra, houve no céu um conflito causado por Lúcifer, o mais exaltado anjo dentre os seres que habitavam as moradas de Deus. Lúcifer abrigou em seu coração desejos ambiciosos e egoístas e dissimuladamente os disseminou entre os anjos, criticando o caráter de Deus e lançando dúvida quanto à sua justiça e o seu amor.
Como consequência de sua rebelião, ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos que ali habitavam. E ao ser criada a terra, veio para cá a fim de aliciar também o homem, usando de magia e astúcia para conduzi-lo ao pecado. Deus sabia que Lúcifer iria procurar envolver o homem em sua rebelião. Por isso estabeleceu temporariamente uma pequena prova para testar-lhe a fidelidade. Somente ali, naquele único lugar, o inimigo poderia alcançá-los. Deus, ao agir desse modo, estava protegendo o homem, pois limitava o campo de ação do tentador, tanto no que diz respeito ao território, quanto no tipo de prova que poderia ser aplicada. Vencida a tentação, a árvore seria retirada dali e então o inimigo seria expulso da terra para sempre, como fora expulso do céu. E um dia, Eva se distanciou de Adão e foi atraída por uma serpente falante. Ela nem imaginava quem estava por trás daquela curiosa e intrigante criatura. A serpente atribuiu o seu dom de falar ao fato de ter comido daquela árvore e de maneira procurou convencer Eva de que se ela também comesse daquele fruto, se tornaria um ser igual a Deus. E Eva então imaginou que poderia alcançar uma esfera mais elevada se comesse dele, tal qual a serpente que por comê-lo adquiriu o dom da fala. Ela até que procurou evitar a tentação, lembrando-se da advertência divina: no dia em que dela comer, certamente morrerá. Mas a serpente induziu a crer que ela era imortal, apontando para o fato de que ela própria havia comido e não morrera, além do que lembrou de que a árvore da vida lhe garantia a existência. Até aqui essa meditação, e hoje em dia nós podemos ver Satanás ainda ilubriando, Satanás convencendo, lançando as mentiras dele sobre os nossos filhos, sobre as nossas vidas, atribuindo mentiras que tem aparência de verdade. E a gente pode perceber também que a verdade, ela está vestida de mentira. E só os filhos de Deus, só aqueles que obedecem a palavra de Deus, que estão andando com uma intimidade profunda com Deus, consegue ouvir a voz de Deus, porque o mundo grita mentira, o mundo se veste de mentira, assim como Satanás se vestiu para Eva naquela serpente. Hoje em dia ele usa as mesmas estratégias e ele é incansável. Ele tem atraído muitos que se dizem filhos de Deus ao engano, e as pessoas estão cometendo atrocidades, acreditando em mentiras que são óbvias, estão na nossa frente, e as pessoas não conseguem discernir e estão escolhendo de novo viver no jugo do pecado, no jugo que Deus já nos libertou. Porque aqui é a tentação e a queda, nós quebramos, somos descendentes de Eva, quebramos aquela aliança, mas Deus, como é misericordioso, bondoso, amoroso, Ele é amável e nos deu o seu Filho para que a gente vivesse, pudesse ser redimido dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, mas hoje está em nossas mãos a decisão. Está em nossas mãos escolhermos de novo o bem ou o mal. E quem anda com Deus, está escrito em Isaías capítulo 31, capítulo 40, versículo 31, acho que sim, que os que confiam no Senhor caminham com asas de águia, sobem com asas de águia.
caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, porque tem uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aí você deve estar pensando assim, evangelista, mas está acontecendo tanta coisa ruim. Sim, e vai continuar acontecendo, porque os homens, eles se afastaram do plano de Deus. Eles se afastaram da vontade de Deus. Deus não nos criou para nós andarmos longe da vontade dele, fazendo a vontade da nossa carne, porque a vontade da nossa carne, ela milita para as coisas que não são de Deus. A palavra de Deus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, carregue a sua cruz. O que Jesus quis dizer com isso? Se abdique das nossas vontades para viver a vontade de Deus. E aquele e aquela que perseverar até o fim herdará a morada eterna. As pessoas não falam mais em salvação, mas nós estamos aqui para cumprir a nossa vida aqui na terra em obediência, em santidade, em retidão, para que quando o grande dia chegar, que Jesus já está às portas, nós podermos viver com Ele. Mas nós não poderemos sermos enganados por Satanás. Satanás tem um plano, ele é astuto, ele é estrategista, ele é esperto, ele é velho. Quando a gente chegou, ele já aqui estava. E ele tem todas as artimanhas para nos enganar. E só os filhos de Deus vão conseguir discernir o bem e o mal. Nós estamos à beira de eleição, onde que vamos definir o nosso governante. Quem vai nos governar? Quem vai lutar pelos nossos interesses com direção de Deus? Aí você vai falar assim, mas quem que é bom, quem que é ruim? Você vai orar a Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus para que Deus possa falar ao nosso coração. Deus fala, Deus cura, Deus liberta, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Fomos nós que nos afastamos dele. Então, eu quero deixar um exemplo aqui muito corriqueiro do dia a dia. Nós temos filhos, se você não tem, você ainda vai ter. E eu tenho certeza que você não quer que chegue o Dia das Mães e seu filho vira para você e chega, mamãe, feliz Dia das Mães, te dá um abraço, mas durante o ano inteiro ele é desobediente, ele te responde, ele te agride com palavras, você fala para fazer, ele não faz, você pede para não ir, ele vai. O que você quer? Um filho que te dê feliz Dia das Mães no Dia das Mães ou um filho que te obedece o ano todo? Mãe, eu vim te ver, eu te amo. Ele ouve o que você fala, ele não só ouve, mas ele bota em prática, porque ele reconhece que você é autoridade sobre a vida dele, assim como Deus é autoridade sobre a nossa vida. E você obedece porque você sabe que quem te criou, quem te gerou, quer o seu bem. E nós queremos o bem para os nossos filhos. Deus não criou a morte. Deus não aprova aborto. Deus não aprova a liberação das drogas. As drogas é destruição. É ver nossos filhos, nossos entes queridos, mães, pais, famílias inteiras destruídas pela consequência de que esse treco maldito causa. E os jovens estão cegos e a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é daquela que ouviu a verdade, disseminar essa verdade, contagiar o mundo com a verdade, porque é Satanás que vem disseminar. Ele que dissemina a mentira como se fosse verdade. Você vai ser liberto. Você vai viver eternamente. Você não vai sofrer isso. Vai sofrer sim. Porque Deus é amor e Ele quer que a gente ande na verdade. E Ele não abre mão da verdade.
Tem muita gente que fala, eu gosto de Deus, eu amo Deus, eu sou de Deus, mas não tem nenhuma intimidade com Deus, nem conhece Jesus, nem conhece o Filho. A palavra de Deus vai dizer que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E em João, capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus vai dizer: conheceis a verdade vos libertará. Que verdade é essa, evangelista? A verdade que está na Bíblia, que está em Deus. Mas eu sou católica, reze a Deus. Reze, fale com Deus. Você sabe que Deus é Criador. Você sabe que Jesus é Filho, Salvador. E você sabe que tem o Espírito Santo. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de obediência, de discernir a voz da mentira e a voz da verdade. Nós precisamos, nesse tempo, discernir a voz da mentira e a voz da verdade, porque o mal está às portas. E o mal quer entrar, e ele é convincente, ele é bonito, ele se faz de mentira. E nós não queremos pesquisar, nós não temos tempo para ler, para meditar, para orar, para ouvir a voz de Deus. A gente ouve as vozes que são mais fortes, que são as vozes do mundo, que todo mundo grita junto ao mesmo tempo. Se separa, separe-se um tempo da sua caminhada, da sua vida, para entregar a tua família, a tua cidade, a tua nação nas mãos do Senhor. Nós não podemos ser consumidos pelo mal, e é responsabilidade minha e sua, porque tudo que Deus podia fazer, Ele já fez. E Ele está atento àquele que se volta a Ele, aquele que tem um coração contrito, arrependido. E Ele é disposto a nos perdoar. Ele está disposto a qualquer momento, mas a gente precisa reconhecer a nossa pequenez. Você está falando aí, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou dependente de Deus a cada segundo. Se eu abrir a boca sem orar, sem meditar na palavra, eu vou errar. E por isso eu estou aqui, trazendo essa mensagem para você. A nossa queda está diante dos nossos olhos, mas a nossa salvação também. Nós podemos ser guiados por Deus, basta que a gente queira, basta a gente declarar. Vamos orar para esse vídeo não ficar muito comprido, porque nem paciência para ouvir a voz de Deus, nem paciência para ouvir algo que edifica a gente tem mais. Se bobear, ninguém nem ouve. Mas se fosse aqui pornografia, mulher pelada, se fosse um homem musculoso de sunguinha, ou se fosse idiotices que não nos leva a lugar nenhum, que não acrescentam na nossa vida, nós ficaríamos horas e horas e horas e horas olhando. Mas como é algo de Deus, que nos chama ao confronto, que nos chama à mudança, que nos admoesta para nos colocar no caminho, para nos colocar no centro da vontade de Deus e para que a gente não seja consumido pelo pecado, esse a gente não tem paciência. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra nesta manhã. Vimos aqui, meu Pai, que quebramos uma aliança contigo, nossos ascendentes quebraram uma aliança contigo, mas o Senhor, como é bondoso, misericordioso, amoroso, estabeleceu outra aliança, dando o seu único filho, unigênito, para morrer pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos. E por isso, meu Pai, nós fomos regenerados, nós fomos justificados, fomos salvos, meu Pai, do jugo do pecado, aquele pecado que estava posto sobre as nossas vidas. E por isso, Pai, nós podemos nos achegar a Ti nesta manhã com os nossos corações cheios de temor, cheios de amor, reconhecendo que nada somos, nada podemos fazer sem a Tua direção. Mas as Sagradas Escrituras, Tua carta apaixonada de um Pai bondoso, amoroso, que nos deixou para que sigamos, e esta, Pai, nos evita de sermos enganados de novo, porque aqui tem tudo o que precisamos para que a gente não deixe que o mal entre no nosso coração. Por isso, meu Pai, entra com a Tua providência na nossa mente, no nosso coração, e fecha, Senhor,
tudo aquilo que não vem para edificar, que nós possamos ouvir somente coisas que nos aproximam de Ti. E assim, Senhor, recebermos de Ti aquilo que necessitamos para sermos edificados na Tua palavra e não sermos enganados por mentiras vestidas de verdade. E, Senhor, toda verdade que está vestida de mentira, que o Senhor venha trazer à nossa mente e que nós possamos discernir e optarmos por aquilo que agrada ao Teu coração. Esta é a oração do meu coração, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Seja um canal de Deus. Deus abençoe.